Bom dia a todos que escolheram clicar nesse vídeo. Meu nome é Leonardo Zoccarato Ferreira e eu dou continuidade ao intuito da Escola de Filosofia, que é tratar das grandes obras da história do pensamento humano, naturalmente, né? Bom, hoje temos aqui um livro clássico, O Príncipe de Maquiavel. Livro este que eu vou dividir em duas aulas. Nesta primeira aula, na aula de hoje, eu pretendo falar um pouco sobre o conceito de natureza humana de Maquiavel e sobre a natureza da política para Maquiavel. Quer dizer, o que é a política, afinal de contas? Basicamente, a aula de hoje é sobre isso. Na segunda aula, que será dada adiante, em algum dia aí, na segunda aula eu pretendo falar um pouco sobre a prática do político. Como o político deve agir para alcançar seus objetivos. Tá? Então, já anunciando logo de cara aqui assim, a aula sobre Maquiavel será dividida em duas partes. Nessas duas partes, porque o tema é muito denso, provoca muitas reflexões, muitas discussões, e eu não consigo fazer isso em uma parte só. Tá? Começando assim. Bom, antes de entrar em alguns aspectos da obra, eu gostaria de falar uma coisa que não tem nada a ver com a obra, falar um pouquinho com você que tem acompanhado meus vídeos no canal. Eu queria dizer só uma coisa. Tem muita gente comentando no meu canal, nos vídeos, nos comentários do canal, dos vídeos, né? E também pessoas deixando comentários no Facebook, pedindo para que eu fale sobre alguns autores, sobre obras, sugerindo obras, autores. Tem gente até me mandando e-mails. Olha, fala do fulano, fala do ciclano, etc. Vou fazer um concurso, preciso que fale desse autor que eu não entendi direito, etc. O que eu queria falar para vocês, que estão fazendo essas sugestões, é que, como a Dilma Rousseff disse no pronunciamento dela, quando das manifestações, eu estou ouvindo, né? Só que eu estou ouvindo de verdade, né? Ela não. Eu estou ouvindo, tá? Eu queria dizer isso, é sério agora. Eu tô anotando as sugestões que vocês estão fazendo, tô pegando as sugestões, tô colocando lá numa lista, etc, que eu preparo, com o material que eu quero gravar aula, etc. Então, todas as sugestões de vídeos que vocês me dão, de autores, tem muita gente pedindo Nietzsche, tem pessoas pedindo para eu fazer outros textos de Platão, tem gente que já me pediu para falar outros textos de Aristóteles, gente me pedindo Descartes, tem gente me pedindo Tomás de Aquino, tem muita gente pedindo vídeos. Só que eu tenho um problema comigo, é que eu sou muito perfeccionista e muito detalhista. Por mais que não pareça, eu gosto de pensar que eu faço um bom trabalho com as minhas aulas aqui. Quer dizer, eu me preparo bastante para dar essas aulas. Eu leio muito, procuro ler os autores, ler artigos, para saber o que estão comentando sobre esses autores. E eu só estou fazendo esse esclarecimento para que você não pensasse que de alguma forma eu estou negligenciando as sugestões que vocês estão me dando. Não, eu estou anotando essas sugestões. Mas como o tempo, né, e o meu, inclusive, ele não é longo o suficiente, então eu vou atendendo às sugestões que vocês me dão, mas realmente não de imediato. Quer dizer, eu vou demorar um pouquinho, vou demorando um pouquinho, né? Aos poucos nós vamos conseguindo cobrir todos os autores. Se você pensar,
essa escola aqui já está há algum tempo, quer dizer, algum tempo, não está nem há 6 meses no ar e já temos alguns autores interessantes aí cobertos, né? Você já tem um bom material sobre Platão, Aristóteles, agora Agostinho, sobre os estoicos, então estamos nos aproximando, fiquem tranquilos. Bom, então, dado esse esclarecimento, vou reafirmar como a nossa presidenta: eu estou ouvindo a voz das ruas, eu estou ouvindo a voz do Facebook, eu estou ouvindo. Certo, chega de bobagem. Eu estou ouvindo de verdade, viu? Bobagem é essas palhaçadas que eu faço. Bom, hoje Maquiavel. Hoje temos Maquiavel. Vamos fazer, como de costume, uma pequena introdução sobre a obra. Certo? Maquiavel não é um filósofo. Maquiavel não é um filósofo. Maquiavel, na verdade, era um consultor político. Mais especificamente, Maquiavel era um burocrata. Ou seja, Maquiavel trabalhava no Estado. Era um funcionário público de alto escalão. E quando Maquiavel escreve O Príncipe, Maquiavel não tinha a intenção de escrever um tratado de filosofia. Nem de longe. Nem de longe. A história de Maquiavel é assim. Maquiavel, ele era um alto funcionário do governo e em um dado momento, por qualquer razão, algumas pessoas acharam que ele estava metido no meio de uma conspiração para derrubar os poderosos da época. Médici, Lourenço de Médici, os Médici, né, a dinastia. Bom, acharam que ele estava metido numa conspiração e resolveram demiti-lo. Quando ele é demitido, Maquiavel se enfia num sítio. Eu acho que ele foi meio obrigado pelas pessoas da época a isso. Quer dizer, ou você é preso ou você se manda para aquele sítio lá e não enche mais o saco da gente. Maquiavel acaba se exilando ou se isolando num sítio que havia, eu não sei se era da família dele, dos parentes dele, eu sei lá que caralho que era. Ele vai para esse sítio, fica nesse sítio, e nesse sítio ele passa a ter muito tempo para pensar, muito tempo para refletir, e aí ele resolve escrever O Príncipe. Tá? Normalmente é assim que funciona. Normalmente as grandes obras filosóficas ou as grandes obras do pensamento acontecem quando as pessoas não têm mais o que fazer. Infelizmente é assim, que às vezes as pessoas não têm mais o que fazer. Vou escrever um livro de filosofia aí. Maquiavel escreve O Príncipe. Bom, basta você lembrar que Maquiavel estava vivendo no contexto histórico da Itália, mais especificamente de Florença, de 1500. Que contexto era esse? Era o que se chamava de Renascimento. Aquele lugar foi o palco de, primeiro, intensas lutas pelo poder e uma profusão de ideias absurda. Quer dizer, ideias que normalmente não tinham surgido, de repente aparecendo, como, por exemplo, a ideia de separação do Estado e da Igreja. Não é uma ideia interessante essa? Certo. Quando Maquiavel escreve O Príncipe, o que ele queria no fundo? Ele queria, na verdade, se reaproximar do poder.
Ele queria, na verdade, arranjar uma boquinha, novamente, no Estado. Ele, no fundo, tinha a esperança que alguém leria o livro e o convidaria novamente para fazer parte do Estado. De alguma forma, algum assessor, algum ministro, alguma coisa desse tipo. Era isso que ele queria com o príncipe. Então, o livro começa com uma dedicatória a Lourenço de Médici, que era um dos poderosos da época. E o que é o príncipe, hein? O Príncipe não é um livro de filosofia. Como eu disse, Maquiavel era um consultor político. O Príncipe é um guia de ensinamentos para ser um governante. O Príncipe é uma espécie de 10 maneiras de ser um bom governante. O Príncipe era uma espécie de autoajuda para um governante. Com a diferença de que era uma autoajuda factível mesmo. E não aqueles sensos comuns assim que não dizem nada. O príncipe pretende ser um guia espiritual para o bom governante. Um manual. O manual do bom governo. O manual do político. E ele foi isso. Ele conquistou esse status. Quer ser um bom político? Está aqui o príncipe. Leiam. Lá está o que o bom político deve fazer e o que ele não deve fazer. Como ele deve se comportar, como ele não deve se comportar. O que ele deve pensar, o que ele não deve pensar. Como ele deve agir, como ele não deve agir. Príncipe é um manual de ensinamentos para o bom governante. Bom governante que, para a época dele ali, chamava-se príncipe. Era o príncipe. Era o governante do principado. Da cidade, do estado, seja o que for. Os ensinamentos do príncipe são voltados para todo aquele que queira exercer um cargo de mando, um cargo de direção, um cargo de governo de alguma coisa. Todos. Mais do que isso, mesmo não sendo a intenção direta de Maquiavel, o príncipe acaba se tornando um tratado sobre a natureza humana. Os mais radicais dirão que o príncipe é um tratado de como viver em coletividade. Porque o príncipe, o livro, ele trata sobretudo de como o homem se comporta com relação aos seus semelhantes, sobretudo quando tem o poder ou quando almeja o poder. Portanto, se você aí, meu jovem, quer a direção de uma empresa, quer um cargo de mando, quer ser político, quer conhecer a política, quer saber por que o político faz X e não Y, quer entender a dinâmica do governo e do Estado, a leitura do príncipe é fundamental. Sabe por quê? É porque o príncipe, ele vai te mostrar uma visão do homem e da política que normalmente não está nos livros.
quando a gente está na escola, aprendendo lá na, sei lá, sétima, oitava série, sobre o governo, o Estado, a democracia, a república, o que nos ensinam é que o governo existe para fazer o bem comum para os cidadãos. Na escola nos ensinaram que o governo existe para resolver o problema da sociedade, ou os problemas da sociedade. Na escola nos ensinaram que o governo existe para promover o bem comum, para proteger os mais fracos, para promover a igualdade social, racial, também, financeira, né? Econômica. Nos ensinaram também que o governo existe para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Nos ensinaram tudo isto. Ora, o que Maquiavel vai dizer pra gente? Parabéns, mentiram pra você. Pode ficar feliz. Mentiram pra você. Ao longo destas aulas e da leitura do Príncipe, pode passar pela sua cabeça a ideia de que Maquiavel era um pessimista. Você pode encarar isso sobre este prisma. Ou você pode simplesmente perceber que Maquiavel está fazendo um favor para você. O que Maquiavel está fazendo por você é encostar você na parede e dizer para você o seguinte: já não está na hora de largar de ser idiota? Já não está na hora de largar de ser trouxa? Já não está na hora de largar de ser bunda mole? Já não está na hora de perceber que quando se trata de política e quando se trata do ser humano, o buraco é muito mais fundo? Já não está na hora de perceber que a natureza humana é muito mais complexa do que o que as pessoas afirmam que ela é? Então, de certa forma, quando você começa a leitura do Príncipe, você começa a se sentir um idiota. Sabe por quê? Porque a vida inteira te ensinaram que a política é o que não está dizendo Maquiavel. Eu não sei vocês, mas a leitura do Príncipe me dá a seguinte sensação: puxa vida, como puderam me enganar durante tanto tempo? Então, a leitura do Príncipe te ajuda a não ser tão ingênuo quanto te ensinaram que você deveria ser. Procure perceber que a educação que te deram não é uma educação voltada para o bem da sociedade. É uma educação voltada para o bem de quem está no poder. E para quem está no poder, é muito conveniente que as pessoas tenham essa visão ingênua e mágica do que é o governo.
O senso comum diz que o governo existe para promover o bem comum. Isso é mentira. O senso comum diz que o governo existe para fazer o bem, proteger o pobre, promover a igualdade social. Isso é mentira. Maquiavel está te contando que isso é mentira. E Maquiavel vai te dizer o que é a política. Agora, não diga que Maquiavel é pessimista. Maquiavel só está te dizendo a verdade. Maquiavel não tem culpa se te enganaram esse tempo todo. Tá? Portanto, se você quer continuar sendo feliz, não assista a aula de hoje e nem leia O Príncipe. Porque a aula de hoje será com o intuito de te desencantar. Será com o intuito de tirar de você essa venda que te colocaram de ingenuidade. E te mostrar o que é as coisas... te mostrar como as coisas são de fato. Como as coisas funcionam na política de fato. Te mostrar que a maioria das coisas que as pessoas costumam dizer que, nossa, mas que absurdo e não sei o quê. Não, é assim a política. Ou seja, na política, se algumas coisas te parecem absurdas, o problema é seu. E não das coisas. É você quem não entende a dinâmica da política. Então esse é o caráter essencial da obra. Então a obra é um guia de ensinamentos para o bom governo de um príncipe. E é um guia absolutamente pragmático. Não há fantasias, não há piruetas, não há contos de fadas. Existe o quê? A realidade nela mesma. Então vamos começar assim. O que é o homem para Maquiavel? Essa é uma pergunta boa. Qual é a essência do homem? Qual é a ideia da natureza humana que tem Maquiavel? Os cristãos, por exemplo, acham que o homem é bom por natureza. Por quê? Porque Deus fez o homem. Deus é inteiramente bom, portanto o homem só pode ser bom por natureza. Isso é o que diz, por exemplo, sei lá, Agostinho, né? Quer dizer, vamos melhorar isso, vamos tornar isso bem preciso. Não é que o homem seja bom por natureza. Não, o homem é bom por natureza, mas o que o homem é hoje, ou seja, bom e mal, foi por culpa do homem, mas o homem por natureza era bom. Se o homem se tornou mal depois, isso foi por causa do pecado original, foi por causa da sua liberdade, foi por erro do próprio homem, não é culpa de Deus, tá? Mas isso é outros 500. Agora, de modo geral, o cristianismo considera o homem tendo uma parte boa. Ele tem também essa parte má, ele não é inteiramente bom, mas ele tem um lado bom. E acima de tudo, ele tem uma referência de bondade que é Deus, o que facilita muito as coisas. Poderíamos citar também pessoas que dizem: a essência do homem é ser um ser racional. O homem é um ser racional, esta é a sua essência. E esta essência dá ao homem a oportunidade de agir segundo critérios lógicos e não de agir segundo seus impulsos. Isto é muito interessante. Quando o homem age por impulsos,
ele pensa em matar o outro, ele pensa em roubar o outro. Quando o homem age com a razão, ele vê que isto não é conveniente. Nós poderíamos citar várias concepções. Poderíamos citar a concepção de Aristóteles. O homem é um ser social. É um ser que vive em sociedade, que nasceu para viver em sociedade. É uma ideia. É uma ideia. O que é o homem para Maquiavel? Ora, para Maquiavel, o homem é um ser essencialmente ambicioso. O homem é um ser essencialmente ambicioso. O que significa isso? Significa que o homem sempre quererá mais do que tem. O homem nunca vai se contentar com o que já tem. Ele sempre vai querer mais. O homem não é um ser satisfeito por excelência. O homem vai querer sempre mais. Não há satisfação absoluta na vida humana. O homem pode se satisfazer, mas ele sempre vai querer uma satisfação maior. E se o homem, por algum motivo, se diz satisfeito, se por algum motivo existem pessoas que dizem que não são ambiciosas, isto apenas significa uma coisa: covardia. A questão do não ambicioso não é a falta de ambição. Não. Todos somos ambiciosos. A questão do não ambicioso é a falta de coragem para brigar por aquilo que ele quer. Mas ambicioso, todos somos. Tá? Depois, o homem é egoísta para Maquiavel. É interesseiro para Maquiavel. Isso significa, eu vou chutar o balde aqui. Isso significa só uma coisa. O homem, antes de mais nada, pensa no seu rabo. Gostou? Afirmar que o homem é egoísta e interesseiro significa apenas que antes de qualquer coisa, o homem pensa no seu lado, na sua preservação, nos seus interesses, nas suas paixões, no seu lado, na sua vitória, na sua pessoalidade. Todos nós temos interesses. Eu, você, todos. E o que nós queremos? Contemplar esses interesses. Porventura, as pessoas podem me ajudar a contemplar esses interesses. E aí, eu vou me aliar a elas. Mas não se enganem. Isto é só porventura. A regra é o meu egoísmo. A regra é que eu lute pela preservação do meu cu. O que todos querem para Maquiavel? Duas coisas: a própria glória e a própria riqueza. O que os homens querem é glória e riqueza.
Não me venha falar que você está preocupado com o senso comum, com a moralidade, com o respeito ao próximo. Não me venha com essas bobagens. O que você quer é sua própria glória. O que você quer são os seus aplausos. O que você quer é notoriedade. O que você quer são pessoas olhando para você. O que você quer é atenção. O que você quer é dinheiro. O que você quer é poder. E se porventura, de novo, você diz que não quer essas coisas, este foi apenas um jeito que você encontrou de camuflar a sua covardia ou a sua fraqueza para conseguir tais coisas. Tá? Por essência, o homem quer apenas duas coisas: glória e dinheiro. Essa é a essência humana. Aí você diz, poxa, mas eu conheço gente que faz as coisas e não busca nem glória, nem riquezas. Resposta? Não, meu amigo. Não é que as pessoas não buscam. Existem duas coisas. Primeiro, é que as pessoas dizem que não buscam. Isso é diferente. E segundo, é que se porventura você diz que não quer essas coisas, se porventura você diz que não quer aplausos, por exemplo, você só diz isto porque você sabe que você não é o único que quer aplausos. Então você sabe que para conquistar aplausos você terá que lutar contra outras pessoas por esses aplausos. Como você é fraco e covarde, você prefere acreditar que não é ambicioso, que não é interesseiro, que não é egoísta, que pensa nos outros. Claro! É chato perceber que você é um fraco. É sempre melhor colocar algo no lugar, dizendo que você não é ambicioso, que você não tem interesses, que você gosta de pensar nos outros. Tudo uma fachada para esconder sua fraqueza, sua incapacidade, sua covardia de brigar. É isso. Todos nós queremos glórias e riquezas. O que muda em nós? Muda a maneira que a gente vai buscar isso. Alguns vão jogar futebol, outros vão ser médico, outros vão dar aulas de filosofia na internet, outros vão fazer um concurso público, outros escrevem livros, outros fazem músicas, e assim nós vamos vivendo. Mas todos nós queremos glória e riqueza. Não venha com esse papo de que você não quer. Não venha com esse papo de que você não quer. Isso é Maquiavel. Tá bom? Veja a frase de Maquiavel. Os homens serão maus
Perdão, os homens sempre serão maus. Se, por uma necessidade, não forem tornados bons. Significado: a princípio, todos nós somos maus. Se alguém age bem, isto é uma exceção. A princípio, todos nós somos egoístas. A princípio, todos nós somos interesseiros. A princípio, todos nós somos ambiciosos. E se nós não agimos assim, aparentemente, isso significa que algo nos forçou a agir assim. Por exemplo, quando alguém se diz não egoísta, quando a sua glória depende disto. Quando alguém diz que não quer a própria glória, quando conseguir a glória depende de fazer a afirmação contrária. Quando é que um professor de filosofia diz que quer o bem dos alunos? Como eu, por exemplo. Quando ele sabe que se ele disser o contrário, ninguém vai assistir suas aulas. Quando é que alguém diz que dinheiro não é tudo na vida? Quando já tem dinheiro. Ou quando sabe que não tem como conseguir dinheiro. De duas uma. Esse pessoal que vem e fala pra você assim, dinheiro não é tudo na vida. De duas uma. Ou tá tão fudido que não tem como conseguir dinheiro, ou já tem dinheiro. Ou já tem o suficiente, ou já tem muito. Porque é claro, derrube uma mala de dólares na frente de alguém e tire todas as câmeras e veja se aquele alguém vai devolver a mala. Isso é Maquiavel, tá? Não estou concordando nem discordando. A minha opinião aqui não importa. Isso é Maquiavel. Foda-se a minha opinião. Fechando essa parte. A natureza humana é, por essência, ambiciosa, egoísta, interesseira, quer riquezas e glória. Maquiavel parece resumir isto em uma palavra: má. A natureza humana é, por essência, má. Então, por aí, nós já conseguimos perceber que temos aqui um escritor com uma perspectiva bastante diferente do que é o senso comum. Porque o senso comum diz o quê? Os homens são bons e ruins. Às vezes eles são bons, às vezes eles são ruins. Não, os homens são ruins. Porventura eles são bons. A essência deles é o mal. Porventura as pessoas agem bem para alcançar aquela essência. Tá bom? Então, dentro deste âmbito, o que nós podemos dizer sobre a política, já que o Príncipe é um livro sobre política? Com essa reflexão sobre a natureza humana, perceba que você é obrigado a repensar a política. Porque a partir do momento que você passa a perceber que as pessoas, no fundo, só pensam no próprio rabo, você precisa começar a perceber o que de fato é a política. Você precisa começar a contestar aquela história de Aristóteles de que o homem é um ser social, de que é um escambau um ser social. O homem é um ser egoísta, só pensa nele, individualista. Quando ele é social? Quando ele vê que viver em sociedade é bom para os seus interesses, acabou.
Mas isso não é a regra. Porque os homens nem sempre fazem o que é bom para a coletividade. Só quando eles percebem uma vantagem imediata. Então perceba, a constatação de que a natureza humana é desse jeito aí, nos obriga a repensar a política. Então, como é que Maquiavel vai começar a obrigar a gente a repensar a política? Desmistificando a visão ingênua que nós temos da realidade. Então vamos lá. Em primeiro lugar, ponham na cabeça de vocês uma coisa. Falar sobre política não é falar sobre ideias abstratas. Ponham isso na cabeça de vocês de uma vez por todas. Falar sobre política é falar sobre fatos e não ideias abstratas. Sabe aquilo que Platão fez na República? Desenhou uma cidade ideal. Isso é muito bonito. Mas isso não interessa nada. Isso não leva a nada. Isso não diz nada sobre o que é realmente a política. A política não é uma discussão de ideias abstratas. A política é uma discussão de fatos sociais e históricos. A política não está inserida num campo abstrato, numa redoma. A política está inserida numa situação concreta. Ponha isso de uma vez por todas na tua cabeça, sabe por quê? Porque eu pessoalmente, já estou de saco cheio de ver gente nesse país discutindo as coisas em abstrato. O cara vira para você e fala assim: o sujeito tem o direito de usar maconha. Todos temos o direito a uma vida feliz. Todos temos o direito à saúde. Todos temos o direito de buscar a felicidade. Toda mãe tem o direito de fazer tal coisa. Todo cidadão tem o direito de ter uma arma. No Brasil, as discussões são assim. Tenho direito, não tenho direito. É tudo abstrato. Ninguém coloca as discussões no campo prático, no campo concreto, no campo objetivo. Eu vou dar um exemplo. Legalização da maconha. Eu estava conversando outro dia com um sujeito. Eu sou contra a legalização da maconha. Então eu estava conversando com ele. Aí ele disse: eu sou a favor. Eu falei: por quê? Não, porque com a legalização nós poderemos organizar e oferecer um atendimento médico mais, digamos, digno para o nosso povo. E também porque todo ser humano tem a liberdade de escolher como quer viver a sua vida. Olha que bonito, que romântico. Assim que eu ouvi isso, eu comecei a pensar assim: esse sujeito, ele está, a reflexão política desse sujeito está completamente deslocada da realidade. Esse sujeito fala como se as propostas políticas não precisassem ser discutidas em uma realidade específica. Esse sujeito
construiu o discurso político dele numa idealidade, assim, completamente alheia à realidade. Não, todos temos o direito de saber o que é melhor pra gente. A pergunta que eu faço é: você parou para pensar no que significaria a legalização da maconha na nossa sociedade, no nosso contexto social e histórico? Nessa sociedade em que estamos, essa sociedade que eu poderia dizer com tranquilidade é uma zona, é um caos, é uma bagunça generalizada. Ninguém manda em nada, ninguém tem poder nenhum, todo mundo faz o que quer, é uma zona isso aqui. Você já imaginou o que significaria a legalização de mais um vício nessa sociedade podre? Hã? Mas não. Ainda vem falar. É que nem aquela história do aborto. Temos que legalizar o aborto porque aí o serviço, porque aí o serviço público médico poderá agir sobre isso, os abortos serão feitos em hospitais públicos. Mas peraí! O poder público não atende nem as necessidades mais básicas do povo. Você acha que ele vai dar conta desta demanda? Não adianta você argumentar com o dever ser. Não, temos que legalizar a maconha, porque aí poderemos organizar um cadastro dos dependentes químicos e oferecer um tratamento psicológico. Mas peraí, você está no Brasil, meu filho. Você acha realmente que o Estado, que não consegue cuidar nem de uma agulha, vai conseguir fazer isso? Pelo amor de Deus! Você acha que a nossa sociedade está preparada para isso? Aí falam assim, não, mas na Holanda é legalizado? Na Holanda é legalizado, mas aqui não é a Holanda. Você tem que inserir a discussão política numa prática, numa realidade social. Não adianta ficar discutindo em termos abstratos. Porque quando você for implantar o que você está dizendo, você não vai implantar num papel branco. Você vai implantar numa realidade que já existe. E aí existirão efeitos não previstos. Ou você nunca pensou nisso, não? Certo? Você sabe por que você tem que fazer este exame? Maquiavel nos alerta para a seguinte questão: você não vive no mundo que deveria ser. E você não vive num mundo com o que você deveria ter. Você vive num mundo que é. E você vive num mundo em que você tem algumas coisas e outras não. Portanto, não adianta você falar em dever ser. Você tem que falar no que é. Toda discussão política tem que ser fundada não no que deveria ser, mas no que é. A nossa sociedade deveria ser justa, mas não é. A nossa sociedade deveria ser harmônica, mas não é. A nossa sociedade, a natureza humana deveria se preocupar com os outros, deveria ser fraterna, misericordiosa, mas não é.
Os homens não deveriam ser ambiciosos, mas são. O bom político deve saber que a política não se faz no dever ser, se faz no ser, se faz no que é. Existe um mundo do dever ser, um mundo ideal, um mundo onde as pessoas se sentem muito bem nesse mundo, porque nesse mundo tudo dá muito certo. Mas o mundo real não é assim. No mundo do dever ser, o comunismo é uma maravilha. No mundo do dever ser, o socialismo é fantástico. Tudo dá certo no socialismo, não existem erros. É um sistema fechado onde tudo dá certo. Tudo funciona. Tudo funciona harmonicamente, como um grande computador, onde não aconteçam nunca erros. Só que o mundo real não é assim. O mundo real não é assim. E um político? Um político é ele e suas circunstâncias. Eu ouvi isso da boca de Ciro Gomes, numa entrevista que ele deu. O político, isso encaixa perfeitamente com o que está dizendo Maquiavel, o político é ele e suas circunstâncias. Ninguém governa no abstrato. As pessoas governam inseridas em circunstâncias específicas. Portanto, não adianta você virar para um político e falar assim, você deveria fazer isto. Não. Porque talvez existam circunstâncias que lhe impeçam de fazer isso. E você deveria fazer uma escola pública de qualidade. Mas o dever ser não joga. O que existe é uma escola pública ruim e circunstâncias que impedem ela de melhorar. Deixa eu ler uma coisa de Maquiavel para vocês. Sobre isso que eu estou dizendo. Veja só. Eu vou tentar fechar um pouquinho essa questão. Em verdade, ele diz no Príncipe, né? Em verdade, há tanta diferença de como se vive e como se deveria viver, que aquele que abandone o que se faz por aquilo que se deveria fazer, aprenderá antes o caminho da sua ruína do que o da sua preservação. Ou seja, aquele que começar a ver a vida, a realidade, o jogo político, como o que deveria ser e não o que é, deu um passo para a sua ruína. Continuando. Eis que um homem que queira em todas as palavras fazer profissão de bondade, perder-se-á em meio a tantos que não são bons. Vai você tentar ser bonzinho sempre, acreditando que o homem é assim, para você ver o que te acontece. Se você algum dia resolver entrar para a política, saiba que o homem não é bom por natureza. Portanto, antes de você resolver ser bonzinho, saiba que esse é um bom jeito de você se ferrar. Porque os outros não serão bonzinhos com você. E ao contrário dos filmes de Hollywood, na vida real e na política,
o bonzinho se ferra. Ao contrário da novela das 8, quando o bonzinho sempre se dá bem, no mundo real, às vezes o bonzinho se dá bem, às vezes o bonzinho se dá mal. O ideal para Maquiavel é que você saiba ser bonzinho na hora que tem que ser bonzinho e saiba ser malzinho na hora que tem que ser malzinho. Não se amarre nunca. Não se prenda a uma obrigação de ser bom com todas as pessoas. Principalmente no jogo político, haverão oportunidades onde você terá que ser mal, onde você terá que ser cruel, onde você terá que ser desonesto, onde você terá que mentir. Isto faz parte do jogo político. Se você acha isso errado, o problema é seu. Se você se desagrada com o fato do político mentir, o problema é seu. É preciso que seja assim. O povo não está muito preocupado com as mentiras dos políticos, as desonestidades. O povo só fala que está, mas não está. Ele continua votando neles. E sempre foi assim, viu? A política de todos os tempos sempre foi assim. Sempre foi isso. É você, junto com outros como Platão, Tomás Moros e outros, que achavam que o político deveria se preocupar com o bem comum. Continuando, donde é necessário, continua Maquiavel, a um príncipe que queira se manter, aprender a poder não ser bom e usar ou não da bondade segundo suas necessidades. Vocês entenderam isso? Então, sobre a política, deixando bem claro esse primeiro ponto. A política que acontece não é a política do dever ser, é a política do que é. E como é o jogo político? É sujo, é feio, é grotesco, é mentiroso às vezes, é corrupto. Não deveria ser? Não deveria ser, mas o dever ser nunca existiu. O que existe é o que é. Então, se você resolver entrar no jogo político, ou se você simplesmente quer entender o jogo político, saiba que faz parte do jogo meter a mão na lama, meter a mão na sujeira, mentir. Tudo isso faz parte. Prometer e não cumprir. Tudo isso faz parte. Apertar a mão do Maluf para ganhar tempo de televisão. Por quê? Porque as pessoas criticam, falam que o Lula não deveria ter feito aquilo, mas no final das contas o Haddad foi eleito. Senão que as pessoas não se importam tanto assim com a honestidade ideológica. Tá? Continuando. Aqui tá na hora de Maquiavel dar um tapa na tua cara. Aqui vem o centro da filosofia política de Maquiavel. Preste muita atenção. Você aí de casa, ingênuo, foi ensinado que o político quer é fazer o bem. Que o político quer é melhorar a vida das pessoas. Que o político quer é construir escolas e hospitais. Que o político quer é qualidade de vida para os seus eleitores. Você foi ensinado isso. Porque você foi ensinado a adorar um dever ser
e não o que é. Então o Maquiavel vai te ensinar o seguinte: ponha na porra da sua cabeça, de uma vez por todas, o que o político quer quando faz política é o poder. O que o político quer é o poder. Eu vou repetir de novo. O que o político quer é conquistar o poder. Todo mundo, sem exceção, que faz política, que entra na política, que participa da política de algum jeito na sociedade, seja no campo específico político, seja nas discussões externas, seja na discussão de propostas, o que as pessoas querem quando participam da política de algum jeito é conquistar o poder. É conquistar o poder e é manter o poder se elas já estiverem no poder. E, claro, ampliar o seu poder, conquistar mais poder. Você, eu, o Maluf, o Lula, o Haddad, a Marta Suplicy, o Eduardo Suplicy, o Roberto Jefferson, o Sarney, a Erundina, o Ahmadinejad, o Obama, o Gaddafi, todos temos isso em comum. Todos, não se isente dessa. Quando falamos de política, o que nós queremos é conquistar o poder. E o que é o poder? O poder é definir a vida dos outros de acordo com os meus critérios, com as minhas prioridades, com a minha moral, com o meu modo de vida. O meu modo de vida é o melhor, é o ideal, nós dissemos. Todos nós procuramos camuflar com pouca ou muita habilidade esse nosso desejo, esse nosso interesse. Alguns conseguem camuflar muito bem, de modo que as pessoas acreditam realmente que o que ele quer é o bem comum. Outros são menos habilidosos, de modo que as pessoas já sacaram que o que ele quer é o próprio bem. No final das contas, todos queremos o poder de mandar nos outros. É isso. Não há exceções. É claro, é muito gostoso para você do outro lado da tela falar assim: não, eu não quero. Eu, o dia que virar vereador, deputado, seja o que for, eu vou fazer o bem para todos. Sabe por que você fala isso? Porque você não é vereador, deputado, governador. O dia que você for, você vai entender que o que você vai trabalhar para fazer é conquistar e preservar o poder. Se você aí, que me assiste, por algum motivo acha que os políticos deveriam se preocupar mais com os cidadãos, deveriam construir escolas, deveriam construir hospitais e não estádios, se porventura você acha isso, é porque você não é político. Porque quem é político sabe que é muito bom, muito interessante construir hospitais. E aqueles políticos que dizem-se contra isso? Só dizem por interesse. Só dizem porque querem o seu voto na próxima eleição. Só dizem porque querem atrair a sua atenção, seus aplausos. Só dizem porque estão longe do poder. Porque no dia que estiverem no poder, farão
a mesma coisa. Pega esse pessoal do PSOL aí. Eu tô falando do PSOL porque eu costumo ser eleitor do PSOL. Pega esse pessoal do PSOL que gosta de falar contra a Copa, não sei o quê. Põe esse pessoal no dia seguinte no poder. Agora vocês são presidente da República, tá aí. Você vai ver se esse cara não mantém a Copa. Nunca faltarão justificativas para quem queira manter o seu poder. No fundo, o que é atividade política? É o modo como você vai produzir um discurso que leve as pessoas a confiar que o que você quer não é o poder. No fundo, quem está no poder é quem conseguiu convencer as pessoas de que ele não queria estar ali. Não. Eu não queria estar aqui no poder. Eu já tenho a vida resolvida. Eu já estou aposentado. Eu já estou bem. Eu não faço isso por mim. Mas eu estou disponível. Se vocês quiserem, eu governo o país. Minha vida já está feita. Eu não tenho nada mais para conquistar. Eu já estou satisfeito. Já tenho minha mulher. Sou casado há 95 anos. Eu não quero mais nada para mim. Mas se vocês quiserem me dar o poder... Hein? Não é assim que funciona? Eu vou repetir. O que o político quer é o poder. Essa ideia, ela é libertadora. Sabe por quê? Maquiavel está te contando como é que funciona a coisa. Sabe por quê? 2014 está aí. Daqui a pouco começa a propaganda eleitoral. Sabe o que você vai ouvir na propaganda eleitoral? Eu vou adiantar para você. Talvez você seja muito jovem, então eu vou adiantar para você. Você vai ouvir alguma coisa mais ou menos assim. Olha, gente, meu nome é Leonardo, eu sou candidato a vereador, a deputado federal. Eu quero que você me eleja porque eu quero lutar por você para construir mais escolas, melhorar os hospitais, aumentar os policiais nas ruas para melhorar a segurança pública e melhorar a vida de você. Aí você vai ouvir isso da boca dos presidentes. A segurança pública está um horror. Falta moralidade na política. A corrupção está demais. Existe muita gente roubando por aí. Portanto, vote em mim. Dê a mim o poder. Porque comigo não vai ter corrupção. Comigo eu vou lutar contra a segurança pública. Não é isso que você vai ouvir? É claro. Esse discurso te diz o quê? Te diz o seguinte: existe um agente, o político, te dizendo o seguinte: me dê o poder que eu construo escolas. Me dê o poder que eu te dou segurança. Me dê o poder que eu te dou moralidade. E eles usam essa palavra assim, moralidade. Ninguém sabe o que é isso. Moralidade. Eles falam assim como se fosse... Enfim. Me dê o poder que eu te dou moralidade. Que eu te dou ética. O que é ética? Eles não dizem. Que ética, né?
Então você percebe, esse discurso do político, ele tem uma forma. E a forma é o seguinte: me dê o poder que eu luto por você. Não é assim? Nesta fórmula, o poder é um meio. E a finalidade da atuação do político é um fim. O poder é um meio para que ele possa construir hospitais. Eu não quero poder. Eu não preciso do poder. Mas você tem que me dar o poder para que eu possa melhorar a sua vida. O poder é meio, a escola é fim. O poder é meio, o hospital é fim. O poder é meio, a moralidade é fim. Você vai dizer, puxa, mas esses políticos estão mentindo. Estão mentindo. Mas, de certa forma, você acreditou que é assim que deveria ser a vida inteira. A vida inteira você cobrou isso deles. É por isso que eles estão falando. Eles estão falando o que você quer ouvir. A vida inteira você acreditou que realmente o poder é um meio e o bem comum é um fim. O que Maquiavel está dizendo? Não, bobinho. O poder é o fim. O poder é o fim. O poder não é o meio para algo. O poder é o fim que eles querem. O político quer o poder. Ah, mas e a escola, e o hospital? Tudo isso é meio. Significa que não é me dê o poder que eu faço uma escola. É, eu faço uma escola, dê-me o poder. E você pergunta, e o que mudou, professor? Não mudou que se ele puder alcançar o poder sem precisar fazer a escola, ele não faz. Mudou que agora, com o poder como fim, agora ele vai melhorar a sua vida, lutar por você ou qualquer coisa que seja, apenas na restrita, apenas enquanto a luta que ele for fazer por você o ajudar a estar no poder. Eu vou falar de novo. Na perspectiva de Maquiavel, o político só vai te dar escola, educação, quando ele sentir que ele precisa fazer essas coisas para estar no poder. Então o que ele faz? Ele contrata um marqueteiro. O marqueteiro faz uma pesquisa e pergunta para as pessoas assim: o que mais te incomoda no Brasil? E as pessoas dizem: a segurança pública em primeiro lugar, depois a corrupção. Aí o político vai lá e fala: eu vou dar segurança pública e vou acabar com a corrupção. E aí as pessoas votam nele. E votam nele mesmo. É assim que funciona a política. A política é assim. O que ele quer é estar no poder. E ele vai fazer a atuação dele como político, levará em conta apenas e tão somente o que ele precisa fazer para estar no poder. Pô, mas e você que acha que ele deveria apoiar as nobres artes, que ele deveria apoiar o ensino de filosofia? Você que se dane, porque você é uma minoria. Você não é preponderante para que ele esteja no poder.
Para que o político esteja no poder, ele não precisa de 100% dos votos. Ele precisa de mais votos que o outro. Normalmente, 40% para ir para o segundo turno e depois mais do que 50%. Significa, ele pode desprezar as aspirações de 50% da sociedade, no mínimo. E normalmente, quais aspirações ele despreza? Aquelas que são mais específicas. Ele pega 2 ou 3 que sejam muito grandes, faz uma puta de uma gritaria e pronto, chega ao poder. E quando ele estiver no poder, o que ele vai fazer? Aí, quando ele chegar no poder, quando ele já tiver conquistado o poder, agora ele melhora a minha vida? Depende. Se ele perceber que para continuar no poder ele precisa melhorar a sua vida, aí ele melhora. Se ele perceber que não, foda-se você. Puxa, mas que chato isso. Bem-vindo ao mundo. Bem-vindo ao mundo. Quando é que os políticos começaram a trabalhar nesse ano? Quando o povo foi pra rua. Por quê? Porque a partir daquele momento o poder deles estava ameaçado. E quanto mais violenta for as manifestações, mais eles vão trabalhar, porque mais eles vão sentir que o poder deles está ameaçado. E por que a imprensa fica gritando protestos pacíficos? Porque a imprensa é uma porta-voz dos políticos. E os políticos querem o protesto pacífico porque não querem sair do poder. Porque sabem que o dia que a população brasileira, em peso, resolver tocar o puteiro, eles quebram todo mundo que estiver no caminho e aí os políticos dançam. É por isso que todos os políticos adoram a ideia de protestos pacíficos. E infelizmente a população caiu nessa. Perspectiva de Maquiavel. Se você perguntasse para Maquiavel, os protestos têm que ser pacíficos ou violentos? Maquiavel não hesitaria em responder. Depende. Com protestos pacíficos você consegue chacoalhar o governante? Você consegue ameaçar o seu poder? Não. Você consegue, assim, no máximo assustá-los. Então vai lá e quebra tudo. Maquiavel não disse isso. Eu estou tirando conclusões a partir de Maquiavel, porque Maquiavel estava escrevendo para o príncipe, não para o povo. Não era um guia de como tomar o poder o povo, de como fazer a revolução. De jeito nenhum. A perspectiva de Maquiavel é como o príncipe se defende desse tipo de ações. Como o príncipe se mantém no cargo. E como o príncipe conquista o poder, não o povo. Agora, enquanto o povo não perceber que só há um jeito do político começar a se mexer, que é ameaçar o seu poder, então aí não acontece nada nesse país. Enquanto o povo não sair pra rua com uma puta de um tijolo na mão e jogar na cara no meio ali, entrar na Assembleia Legislativa e jogar ali no meio. Enquanto o povo em massa não fizer isso, não adianta meia dúzia fazer. Enquanto o povo não, só porque se o povo fizer isso, aí não tem quem segure, não tem polícia, não tem nada. Enquanto o povo não fizer isso, vai continuar a mesma bandalheira. Pode reclamar à vontade. Eles vão tomar meia dúzia de atitudes só para mostrar que estão trabalhando, acalmam as massas e continuam assim. Bem-vindo ao mundo de Maquiavel. O político agirá apenas nos limites que ele perceber daquilo que pode ajudá-lo a alcançar ou manter-se no poder. Manter-se no poder, tá? O poder é um fim. E o meio? O meio
O meio pode ser qualquer coisa. Para o político, Maquiavel recomenda: qual é a tua finalidade? Alcançar o poder. Faça qualquer coisa para isso. Qual é a tua finalidade, político? Manter-se no poder. Faça o que for preciso para isso. Você precisa mentir para se manter no poder? Então minta. Você precisa ser honesto para isso? Então seja honesto. Você precisa abrir uma CPI para se manter no poder? Então abra. Você precisa barrar uma CPI para se manter? Então barre. Não tenha escrúpulos. Não se preocupe muito com a verdade. A única verdade que existe é: faça de tal maneira a se manter no poder. Tudo vale para se manter no poder. O fim é o que importa. As ações humanas só podem ser avaliadas pelo que você conquista. Daí uma frase famosa: os fins justificam os meios. Não era bem isso que ele falava, mas vamos trabalhar com essa frase. Os fins justificam os meios. O meio é o que é. E o fim? O fim pode ser qualquer coisa. Não importa. Os meios eu vou citar Maquiavel. Aqui, veja que engraçado. Maquiavel mostra que o pensamento na finalidade não é só coisa de político. Veja só. Nas ações de todos os homens, em especial dos príncipes, o que importa é o sucesso das mesmas. Ou seja, você quer julgar se as suas ações foram boas? Pense no seguinte: você conseguiu o que queria? Conseguiu? Então foi bom. Não conseguiu? Então foi ruim. O jogador bateu o pênalti. Ele acertou? Então bateu bem. Ele errou? Então bateu mal. O político fez tal coisa. Conquistou o poder? Conquistou. Então agiu bem. Não conquistou? Então agiu mal. Você passou uma cantada numa garota. Comeu? Sim. Então foi bem. Não comeu? Não. Então foi mal. Quer dizer, suponhando que o que você queria era comer. Qual era a final? Você viu uma garota. Queria comer. Eu quero comer. Esse é o fim. Tá. Qualquer meio vale. Então você mandou uma carta de amor. Entregou uma flor. Conseguiu? Conseguiu. Então alcançou o seu fim. Conseguiu comer? Conseguiu. Então você foi bem. Sua ação foi boa. Não conseguiu? Então sua ação foi ruim. Sua ação é julgada pelo que você conquista, pelos seus resultados. A ação que você o modo como você age é julgado pelo que você consegue, de acordo com o fim que você admite. Vou prestar um concurso público. O que você quer? Passar no concurso. Estudo 16 horas por dia. Eu quero saber se o meu estudo foi bom ou não. Você passou no concurso? Passei. Então foi bom. Não passou? Então foi ruim. Ai, não, mas eu aprendi um monte de coisa. Você passou no concurso? Passou. Então foi bem. Não passou? Foi mal. Mas eu aprendi um monte de coisa. Você passou ou não? Não. Então foi mal. Fiz faculdade de Direito para me tornar juiz. O que eu quero é ser juiz. Aí você faz a faculdade. Tranca a faculdade. Por qualquer motivo, tem que trancar a faculdade. Aí você pergunta para Maquiavel: os anos que eu fiz de faculdade foram bons ou ruins? Resposta: ruins. Por quê? Porque não conseguiu ser juiz.
Ai, mas eu aprendi um monte de coisa da legislação. Foda-se. Conseguiu o que queria? Não. Então foi ruim. Maquiavel. Eu vou ler o que eu estava lendo. Nas ações de todos os homens, em especial dos príncipes, o que importa é o sucesso das mesmas. Aí, agora é legal, hein? Os meios serão sempre julgados honrosos e por todos louvados, porque o povo sempre se deixa levar pelas aparências e pelos resultados. E no mundo não existe senão o povo. Puta que pariu, puta que foda esse Maquiavel, cara. O cara cuspiu na tua cara e você deve estar aí gostando do que ele tá falando. Você é um político? Faça o que tem que fazer. O povo, se você conseguir o que o povo quer, meu filho, o povo vai te aplaudir. Pega uma coisa. Pergunta para as pessoas. Vamos aqui na Praça da Sé, em São Paulo. Aí você vira para as pessoas e fala: o que você acha do transporte público? Tá bom ou ruim? Tá uma merda. O que você acha que precisa? Metrô, muito metrô. Eu sou um político, aí eu ouço isso. Aí eu me elejo. O que eu faço? Metrô. O que o povo quer? Ele quer o metrô. Aí alguém faz uma investigação, um jornalista faz uma investigação e descobre que houve irregularidades no metrô que foi feito. Fraude na licitação, desvio de verbas, você recebeu uma grana por fora, tudo isso. Pergunta: a construção do metrô foi boa ou ruim? Foi boa, dirá Maquiavel. Sabe por quê? Porque aquele que vai te colocar no poder, que é o povo está satisfeito. Por quê? Porque está lá o metrô. O povão não quer saber de licitação fraudada, não fraudada, suborno, não suborno. Ele quer que você resolva o problema dele. É assim o povo. O povo é assim. Tem um traficante na esquina. O povo não quer saber se você vai matar, vai enjaular, vai esquartejar, vai dar um sumiço. Ele quer que você suma eventualmente com o traficante. Ele não quer saber o que você vai fazer. O povo não está preocupado com os meios de ação. Ele quer os problemas resolvidos. E como é o povo que dá o poder para você, resolva. De qualquer forma, foda-se, recebendo propina, pagando propina, foda-se. Aí o jornalista que se preocupou, o jornalista é ele tem um voto. Ele não te põe no poder. Aí se ele resolver fazer uma matéria te denunciando, dá um sumiço nele. Isso é Maquiavel. Dá um sumiço nele. Silencio. Ele vai destruir o seu poder. Silencio. Claro. Você como político, você não tem nada a ver com a ética, com a humanidade. Você quer o poder. Você quer ficar no poder. E o povão? O povão nunca se preocupou muito com as coisas. Ele quer saber aqui do resultado das aparências. E como a maioria é povo, então tá tudo certo. É claro, você tá me olhando aí, você vira pra mim e fala: mas isso não é certo. É. Só que você não interessa. A sua opinião não interessa. Porque não é você que coloca o político no poder, é o povo. E você não é o povo. Vamos ser sinceros. O público que assiste a essa aula não é o povo. Desculpe, mas é verdade. Não estou falando de pobre e rico. Eu estou falando que o meu canal... o meu maior vídeo nesse canal tem 4.000 acessos.
E o vídeo da bonde das, sei lá como é que chama, das piriguetes, das maravilhas, sei lá o nome daquele troço lá, o MC da puta que pariu, não sei o quê, tem 1 trilhão de acessos. Esse é o povo, esse é o que importa. Esse é o que eu tenho que agradar se eu sou um político. E as pessoas do canal do Leonardo aí, que se fodam elas. Elas não me elegem. Quem me elege é o povão. E o povão tá legal, ele não quer saber muito de licitação. Ele nem sabe o que é licitação. Fraude na licitação, ele não tá, nem sabe. Tá pouco se ferrando. Ele quer o metrô passando pela casa dele. É assim o povo. Se você souber, você é um político que sabe disso, está muito bem, construa. O Paulo Maluf não tem uma puta de uma popularidade ainda hoje? O que ele fez? Construiu. Ele rouba, mas faz. Não é esse o ditado que tem por aí? É isso. Ele faz, é isso que importa. Se ele rouba, não é muito importante. Isso é Maquiavel. Entende? Seguindo. Certo, gente. Certo. Ai. Bom, então, para finalizar essa aula, eu gostaria aqui de dar um pontapé inicial para aquilo que Maquiavel vai começar a fazer, que é dar dicas para o bom governante. Nós já estávamos fazendo aqui, né? Mas quando Maquiavel começa, porque na verdade o príncipe é isso, o príncipe é um guia de ensinamentos para que o governante se mantenha no poder. Agora nós já podemos falar a ideia inteira. O que o político quer, e todos querem isso, estar no poder. Então o que é o príncipe? É um guia de ensinamentos para se manter e conquistar o poder. Não é para fazer o bem comum, nada disso, é para estar no poder. Então, Maquiavel vai passar a dar ensinamentos, artifícios que os políticos têm que usar para se manter no poder. Então Maquiavel começa, e eu começo daí para terminar na próxima aula, ele começa a contar uma história muito engraçada. Ele começa assim: imagine que exista um rio. Este rio tem a fama de ser um rio turbulento. Ou seja, em algumas épocas do ano, ele fica calmo, ele fica tranquilo, ele fica até navegável. Mas em outros momentos, ele se torna um rio turbulento. Imagine que exista um homem vivendo na beira deste rio. O que esse homem vai fazer se ele for inteligente? Se ele estiver preocupado com o seu futuro? Nos períodos de calmaria, ele vai procurar construir condições para que a turbulência não o atinja, ou para que a atinja com menos força. Então o que ele vai fazer? Porventura construir barragens, construir diques, construir a sua casa um pouco mais alta, enfim, tomar atitudes para contornar a situação dos momentos de turbulência. Quem é esse homem? É o político. E o que é esse rio? É o destino, é a sorte, é a fortuna. Um alerta para você que vai ler O Príncipe. Quando Maquiavel fala em fortuna, ele não está falando necessariamente em grana. Ele está usando a palavra em outro sentido, que é o de destino. Para Maquiavel,
No mundo existem coisas que o político controla e coisas que o político não controla. O que o político não controla é o que Maquiavel chama de sorte, ou de fortuna, de acaso. E aí tem coisas que o político controla, que o político age. A analogia do rio é assim: o político não controla se o rio vai encher, vai esvaziar, vai ficar calmo, vai ficar turbulento. Mas diante da sorte, do destino, o político pode agir, tem a liberdade de tomar decisões que possam ajudá-lo nos momentos difíceis. O político não pode controlar quando o rio sobe, desce. Ele pode construir um dique e melhorar as condições de resistir. Maquiavel diz isso para dizer o seguinte: o bom líder não é aquele que tem sorte. Sorte vem e vai, ninguém pode controlá-la. O bom líder é aquele que está preparado e se prepara para o momento em que a oportunidade cair no seu colo. Muita gente queixa-se da sorte, mas não se pergunta: será que eu estou pronto para o momento em que a sorte chegar? Quando o trem passar, eu estou pronto para me agarrar nele? Quando a oportunidade de ter poder aparecer, eu estou pronto para manter este poder? A vida tem muito disso. E a vida de um político tem muito disso. De vez em quando você está no poder, o povo se revolta, alguns candidatos fortes caem, alguns candidatos fracos sobem, e a vida é assim. A vida social sempre abre espaço para esse ineditismo. O político deve estar preparado para isso. Sobretudo nos momentos de calma, o político deve trabalhar para consolidar o seu poder. Não é permitido ao político ou ao bom líder, no momento em que está se dando bem, está no poder, está mandando, não é permitido para ele relaxar e aproveitar a vida. Não. Ele deve estar sempre preocupado em manter o poder, construindo raízes sólidas. O político prudente, a prudência é a arte, não só do político, como de todos nós, de conseguir ver além do seu horizonte e conseguir, em alguma medida, prever o destino, prever a sorte. Você nunca consegue prever completamente, mas conseguir prever, controlar as variáveis a seu favor. Você nunca vai conseguir controlar o rio turbulento, mas se você puder enxergar lá para frente e ver que ele será turbulento daqui a um mês, talvez você possa se preparar melhor para o momento da turbulência. Isso é a prudência. O político sempre passará por momentos ruins. Mas a questão não é passar por momentos ruins, isso é inevitável. A questão é se você estará preparado para se comportar adequadamente diante desses momentos. No momento em que seu poder será ameaçado, você estará preparado para se comportar? Sarney está no poder há muito tempo, não está?
Ele passou por momentos ruins? Passou. Mas ele conseguiu se manter no poder até hoje. Ele sofreu denúncia, passou por ditadura até hoje. Portanto, desse ponto de vista, do ponto de vista de Maquiavel, Sarney é um ideal de político. É o político que, não obstante a mudança do país, em mudanças, não obstante a situação social do país altamente volátil, Sarney continua no poder. Veja como Maquiavel define a felicidade. A felicidade. Feliz é o homem que busca o que quer, glória e riqueza, com as ferramentas que o destino lhe deu. Infeliz. Infeliz é o homem que tenta lutar contra o mundo. No fundo, quem é o ideal de homem de Maquiavel? É Sarney, que consegue ter a maleabilidade de adaptar-se às circunstâncias, à sorte, à fortuna, ao destino e de se manter no poder. E quem são os infelizes? Somos eu e você, que ficamos reclamando dele. Que no fundo somos invejosos que não conseguimos fazer o que ele faz. Não somos tão maleáveis quanto ele. Somos muito rígidos. Não conseguimos lidar com o destino que nos atinge. E aí ficamos criticando ele. Mas no fundo queríamos estar ali, no lugar dele. A felicidade e a infelicidade está ligada ao indivíduo saber, isso não vale só para o político, está ligado ao indivíduo saber que existem dois jeitos de viver. Um é querendo mudar o mundo. Outro é se aproveitando do mundo. Alguns vivem se dando bem com o mundo que aí está. E outros são incapazes de aceitar o mundo que aí está. E aí projetam outro mundo para escapar dele. Parece Nietzsche, né? Pega um socialista, por exemplo. Normalmente, né? Vamos usar a palavra normalmente para não generalizar. Pega um socialista. Temos que derrubar os grandes capitalistas. Temos que destruir a burguesia. Por quê? Porque você não conseguiu ser burguês. É por isso que é por quê. É por isso que diria Maquiavel. Sabe por que você quer destruir a classe burguesa? Sabe por que você não gosta da burguesia? Porque você tentou ser um e não conseguiu. Porque o seu rigor moral não te permite a viver o mundo, aproveitar o mundo. Porque enquanto você está gritando no congresso do PSOL pelo socialismo, o burguês está comendo aquela puta daquela gostosa que ele conseguiu porque ele tinha um puta de um carro. E você queria estar no lugar dele, mas não consegue, é fraco, frouxo, covarde. Então aí você inventa essa desculpa de que socialismo, não sei o quê. Porque o socialismo é muito legal. É alguma coisa assim, é um sistema fechado e imóvel, que é um Deus, né, na verdade. Para as pessoas se entreterem com isso, enquanto constatam a sua fraqueza. Maquiavel. Espero que vocês tenham gostado da aula. Certo?
Aula terminada. Próxima aula é a segunda e última parte de Maquiavel. Na próxima aula entraremos de vez na conduta do político. O que o político deve e não deve fazer para conquistar e manter o poder. Certo? Até a próxima aula. Bye, bye.